Alô, torcida Chavante, estamos de volta com o ChavaCast, estamos bem humorados hoje com a vitória do Brasil, 1-0 em cima da Ponte Preta, gol um testaço do Bruno Aguiar, e o Brasil conquistou mais 3 pontos, vai terminar o primeiro turno da competição com 25 pontos, faltando aí, teoricamente, 20 pontos para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos sem o Pedro Henrique Krieger nesse dia de hoje, no episódio de hoje, o Pedro está trabalhando, né? Então, eu, Leon Sanguiné, vou ancorar o programa hoje e estou acompanhado do Lucas Maffei. Fala, chavantada. Hoje é sem corneta, hein? Olha, novidade. E também está comigo aqui o Gustavo Iribarren. Ponte caiu, gurizada. A ponte caiu. É, a ponte do rio que cai. Pessoal, então vamos falar um pouquinho, né? Um momento raro em que a gente vai falar de uma atuação boa, na minha opinião até consistente do Brasil, principalmente no segundo tempo. O Brasil demorou até para fazer o gol, mas criou algumas chances também, se segurou em boas defesas do Carlos Eduardo e conseguiu o importante, que são os 3 pontos. Lucas, como é que tu viu aí essa atuação do Brasil hoje? Eu acho que a gente fez a melhor partida sob o comando do Bolívar. Eu vou admitir que eu critiquei bastante, inclusive, o Pelezinho ser o titular no lugar do Grampola, né? Porque, na minha opinião, seria injusto o Grampola ir para o banco, porque por algumas partidas fora da curva, digamos assim, não que ele seja incontestável, mas eu não via o Grampola no banco nesse momento. Mas o Pelezinho foi muito bem, surpreendentemente. No primeiro tempo do Brasil, eu acho que a gente podia ter saído ganho, né? O Rangel perdeu 2 ou 3 chances ali, inexplicáveis. No primeiro, então, nem se fala. Cara a cara com o goleiro e, pra variar, ele chutou por cima, né? Mas acontece. Mas eu acho que, além disso, o importante mesmo é que o Brasil teve intensidade hoje. Sinceramente, foi outro Brasil, assim, do que a gente vinha vendo, assim. O Brasil teve vontade de vencer hoje, falando em palavras simples. E outra coisa é que o Washington não foi bem. Muito tempo a gente dizia aqui que talvez o Washington pudesse ser o primeiro volante no lugar do Leandro Leite. E, de novo, o Washington não fez uma boa partida, nem em primeiro volante, nem como segundo volante. Então eu não sei qual vai ser a função do Washington, a não ser entrar ao longo do tempo, porque ele não está conseguindo jogar bem. O lado bom é que as mudanças do Bolívar fizeram efeitos. No segundo tempo a gente teve alguns belos sustos, né? O Carlos Eduardo, milagroso, como sempre, salvou o Brasil. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar um pouquinho em fazer. A gente tem criado algumas chances, assim, de ser a bola do jogo ali e não tá fazendo. Ainda bem que hoje, de novo, entre aspas, achamos um gol, né? Entre aspas, porque a gente merecia achar esse gol. Mas eu acho que a gente tem que caprichar mais na finalização. Mas é importante, pra lá de importante, né? 25 pontos, faltam 20. Então, por incrível que pareça, somamos bons pontos nesse primeiro turno. E agora é focar em não cair. Muito bem. Gustavo, como é que tu enxergou o jogo hoje? Cara, eu gostei muito da atuação do Brasil. Eu não jogo tanto na palavra consistente, que nem eu vi o pessoal falando, porque eu acho que defensivamente o Brasil ainda teve algumas falhas bem grotescas. Para mim, o Carlos Eduardo ainda foi o nome do jogo. Salvou, teve defesas fenomenais hoje. De novo, para mim, eu até comentava antes do jogo com os guris que eu tenho medo do Brasil não manter o Carlos Eduardo até o fim do campeonato, de tanto que esse guri tá jogando, de tanto que esse guri tá pegando no gol. Mas ofensivamente o Brasil foi outro. O Brasil teve uma marcação melhor, tipo meio campo, principalmente depois da entrada do Persson, que ele consegue fazer uma perseguição um pouquinho mais longa, que para mim me agrada, não é tanto o estilo do Bolívar quanto era do Rogério. Os times do Rogério tendem a fazer perseguições mais longas, e eu gosto disso, e acho que o Persson tem melhor qualidade nisso do que hoje o Leite. Acompanha melhor fisicamente, claro. Então foi muito bem. O Washington foi muito mal, e a entrada do Persson mudou muito a dinâmica do meio de campo do Brasil. Ofensivamente, o Pelezinho jogou muita bola. Estou junto com o Lucas, concordo 100%. Eu critiquei quando ele colocou o Pelezinho titular, mas jogou muito bem. E o Christian, apesar de ser um pouco abaixo, ainda no primeiro tempo fez alguns bons lances. Então eu acho que ofensivamente o Brasil melhorou muito. A gente teve um pouquinho antes do gol ali, teve dois chutes a gol ali que foram
muito, muito perto, passaram muito perto, principalmente um ali bem um pouquinho antes do escanteio ali, que foi o que inflamou a torcida para no escanteio saiu o gol. E depois na finaleira teve aquela bola ali do Diogo que quase que ele sabia que ou o cara fazia falta, iria a falta aqui, acabou o jogo depois, ou o cara fazia a bola nele ou ele achava o passe. Podia ter passado, mas acho que ele fez o certo ali, segurou a bola, sofreu a falta. Então acho que ofensivamente o Brasil fez hoje uma boa partida. Defensivamente tem detalhes a acertar, principalmente na bola aérea. Tem algumas falhas um pouco grotescas na minha visão. E a bola parada hoje funcionou no único escanteio que ele acertou nos últimos tempos, porque a gente não vem acertando escanteios. Eu acho que a bola parada ofensiva do Brasil é muito ruim mesmo, e hoje deu certo, graças a Deus. Se o time da Ponte reclamar que tomaram o gol de bola parada, é verdade, porque foi uma sorte o Brasil acertar uma bola parada, mas o Brasil fez por merecer resultado hoje, sim. Muito bem, pessoal. Só a título de informação, no fim do primeiro turno da Série B do ano passado, o Brasil estava em 16º lugar, com 21 pontos. Também tinham 21 pontos o Londrina, 17º, e o CRB com 21. Estavam abaixo ali o Sampaio Corrêa com 16 e o Boa Esporte, que acabaram caindo. Então, teoricamente, o Brasil faz uma Série B 4 pontos melhor do que a Série B do ano passado, em que o Brasil conseguiu se salvar lá no fim com obra divina do Rogério Zimmermann. Parece que esse ano, se o Brasil mantiver esse ritmo, vai conseguir uma permanência mais tranquila, né? Mas vale lembrar que o Brasil está com essa pontuação porque vem de 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos. O Brasil conseguiu aí vitórias em casa na sequência, que não conseguia, né? Muito, muito importante isso. E acho que isso passou muito, assim, pela atuação dos nossos volantes. Não digo o Washington, que eu concordo com o Lucas, fez uma partida bem ruim hoje, como substituto do Leandro Leite, que a gente queria ver isso. Mas eu achei que a dupla Jatobá e Persson foi muito bem no jogo. Principalmente o Persson, para mim, jogou muito a bola. Com a bola no pé, ele se mostrou um jogador diferenciado, assim. E o Jatobá mais na marcação, ao mesmo tempo que não comprometeu na marcação, conseguiu ter uma saída de jogo mais interessante. Então eu queria propor aos meus colegas aqui que elegessem, na opinião de vocês, claro, qual que seria a dupla de volantes ideal do Brasil para a sequência da Série B. Lucas, o que tu acha? Dependendo do jogo de hoje, seria essa do segundo tempo, né? Persson e Jatobá. Mas e aí, quem me garante que eles vão jogar? Mas eu acho que dá para insistir, sim, testar, porque quanto tempo faz que a gente vem batendo na tecla que o Leandro Leite não dá mais. O Leandro Leite não dá mais. Mas o Leandro Leite sai do time e o Brasil despenca, assim, defensivamente. Hoje não foi assim, né? Hoje a gente teve o susto ali que o Gustavo falou, mas no geral não foi assim. Foi um apagão. Mas passamos por aquilo e não foi um Deus nos acuda. Controlamos a ponte. Então eu acho que dá para testar essa Jatobá e Persson. E vamos olhar, porque a gente não vai ter Leandro Leite para sempre mesmo, e já estamos cansados de reclamar do Leandro Leite. Quem sabe até ele indo pro banco e ele não melhora, vai saber. Então eu acho que dá para manter essa dupla. Não sei se é a dupla ideal, a dupla dos sonhos, mas dá para manter, sim. Gustavo, o que tu acha? Eu jogo junto com o Lucas nessa. Eu acho que a gente não tem uma amostragem grande do Persson, mas a pequena amostragem que tem foi muito boa. Dos jogos que ele entrou contra o Vitória e hoje ele entrou muito bem também. Então eu continuaria apostando. Acho que dá um bom balanceamento ali. Ele e o Jatobá. Fica um pouco felizinho o time, mas estamos tomando bola defensiva mesmo. Se atacar melhor já é vantagem. E aí continuar tentando, ver se isso aí vai dar certo. Acredito que possa dar. Se não, olha, é o que eu sempre digo. O Leandro Leite, eu falo para todo mundo que critica. Eu acho que o Leandro Leite está mal também, tá? Eu acho que o Brasil não tá mais no patamar de ter o Leandro Leite como titular. Mas vai volante, vem volante, vai volante, vem volante, e ninguém nunca consegue ser defensivamente melhor que o Leandro Leite. Então, eu acho que vale apostar, seguir apostando na titularidade do Jatobá com o Persson, se der certo. Se não der, ainda acho que o Jatobá e o Leite ainda é o menos pior que a gente vai ter aí no elenco. A não ser que ele pense em recuar o Rangel um pouquinho mais para jogar ali. Uma opção, não é volante, mas
pode jogar ali como segundo volante, e em alguns jogos que ele jogou nessa posição ele não jogou tão mal, mas aí já muda um pouquinho a forma de jogo. Muito bem, na verdade, assim, eu achei interessante hoje termos Jatobá e Persson no sentido de que o Brasil hoje jogou bola. A gente reclamava que o Brasil não estava encontrando um equilíbrio entre o que o Bolívar quer, que é a troca de passes, um pouco mais de posse até, e a efetividade. Eu acho que o Brasil hoje, com os dois, o Persson e o Jatobá, marcando e conseguindo atacar, o Brasil conseguiu uma troca de passes muito interessante e ao mesmo tempo, claro, a gente teve alguns sustos, né? E acho que isso passa também pelo fato de a gente não ter um volante muito marcador. Tivemos alguns sustos defensivos, mas eu acho que não comprometeu assim a marcação. Então, na minha opinião, assim, daria pra gente tentar. Claro, eu acho que no próximo jogo, acho que a gente teria que ter um volante marcador, porque o Bragantino vai pra cima, né? Mas eu acho que nos próximos jogos, com o Brasil um pouco mais tranquilo em termos de pontuação, pode vir aí a pensar nessa dupla de volantes que fez o Brasil jogar bem. O Brasil hoje não tem como... Claro, assim como o Gustavo falou, vai vir aquele discurso que o Brasil fez o gol da bola parada, e de fato foi, mas o Brasil jogou bola, o Brasil trocou passes, criou chances, enfim. O Brasil quis o jogo, né? E isso eu acho que passa muito por essa dupla de volantes que o Brasil teve hoje. Pessoal, nesse momento, né, o jogo do Operário com o Figueira ainda está rolando, o Operário está vencendo por 1-0, mas nesse momento o Brasil tem 25 pontos, o Figueirense vem logo atrás com 22, só que o Figueirense tem 3 vitórias a menos que o Brasil venceu 7 vezes, o Figueirense venceu 4, sim, teve gente que venceu menos que o Brasil no campeonato. Por conta disso, né, dessa diferença do número de vitórias, mesmo que o Brasil perca para o Bragantino na próxima rodada, o Brasil ficará estabelecido na 12ª posição. E também nesse momento, né, ainda tem jogos para fazer, mas nesse momento o Brasil está a 5 pontos do Z4, mas também está a 5 pontos do G4, com o segundo turno começando por aí. A gente sabe que muita coisa vai mudar, alguns times vão se reforçar, principalmente os que estão ali embaixo, acho que o América e o Vitória tem poder ofensivo para se reforçar. O Londrina a gente sabe que está trazendo gente do Brusque, assim como o Criciúma trouxe o técnico campeão da Série D. Mas eu queria que vocês me falassem, dá para o Brasil já olhar para frente ou segue olhando para trás, torcendo contra os times de trás? Hein, Lucas? Só uma coisa, Leão. O Brasil não está garantido em 12º, se não me engano, porque o São Bento ainda joga nessa rodada, pode ir a 22. Indo a 22, ele pode fazer 25 e passar o Brasil na próxima. O Gustavo sempre estragando a felicidade dos outros, né? Mas então, Gustavo, me diz aí, já que o São Bento vencendo, a quantas vitórias eles vão? Eles vão a 6, aí se ganhar na próxima vão a 7, eles têm saldo de gol melhor que o do Brasil. Igual ao do Brasil. Bom, mas enfim, o Brasil pode no máximo perder uma posição na próxima rodada. Lucas, o que tu acha, assim, o Brasil tem que... Dá pra olhar pra frente um pouquinho ou tem que seguir olhando pra trás ali, torcendo contra os times de trás? Eu acho que o nosso campeonato não mudou nada. Segue sendo para não cair. O importante é somar ponto. Mas até atingir a pontuação mínima necessária lá, matemática, dizer, nos livramos, por mim, seguimos pensando e não cair. Simples e puramente isso. Eu não consigo... a gente brinca ali, dá uma empolgadinha, rumo ao G4, vamos lá. Mas, por exemplo, vamos jogar contra o Bragantino na próxima. O Bragantino tocou 3-0 no CRB hoje, fora de casa. Eu acho que está em um patamar completamente diferente. Então, eu acho que o nosso time é esse, o nosso campeonato é esse, e vamos lutar ponto a ponto, assim, para nos distanciar do rebaixamento. Gustavo, o que tu acha, cara? Deus do livros. O cara que pensa em aproximar da fase de cima, eu só quero sumir da parte de baixo. Não, que nem o Lucas disse, o Bragantino completamente outro patamar, vai subir com o pé nas costas, e é o jogo aquele que a gente entra sabendo que a derrota vem. Pode surgir surpresa, mas eu até estava comentando esses dias no jogo que o Brasil não é o time que costuma fazer esses crimes fora contra líderes do campeonato. Eu não me recordo agora de muitos, da Ponte Preta no passado, do Moisés Lucarelli lá, mas não são muitos, não é a cara do Brasil. Em casa sim, mas fora não é frequente. Então acho que
Vamos lá, se der um empate, eu vou soltar foguete no meio da papel. Isso aí, eu concordo com vocês. Eu acho que o Brasil tem que seguir olhando lá para trás. Eu tô torcendo, a gente torcendo contra os lá de baixo para se livrar quanto mais cedo melhor do risco e aí sim conseguir pensar um pouco assim na parte. A gente vai chegando um pouco mais perto do fim do episódio de hoje. Surgiu hoje a informação no Rede Esportiva pelo repórter Vitor Lanes que o Brasil estaria contratando o atacante Guilherme Queiroz. Guilherme que estava no Santa Cruz, fez apenas 2 gols esse ano, mas pelo que eu entendi, eu apurei assim, o Brasil, ele estava jogando mais como ponta do que centroavante, que é a posição de origem dele. O Guilherme passou também pelo Juventude e pela Portuguesa, onde teve o melhor momento. O que vocês acham? Assim, é uma contratação que vem para titularidade, uma contratação que vem para grupo, boa, ruim? Lucas, o que tu acha? Eu acho que é importante sim, vem para somar. Não é um jogador ruim, não tá na melhor fase, né? Como os números mostram aí. Eu já vi gente dizendo que tá em decadência. Eu também já não sei se já não tá em decadência, mas fazer o quê? É o que o sistema oferece. Estamos no meio do campeonato já. Quem tem que estar empregado, está empregado. Então começa a ficar complicado tu trazer alguém também, mas é um bom nome. Só que o problema é que eu não sei, assim, eu fico meio receoso se ele vai vir para jogar de centroavante, se ele vai vir para jogar de ponta. Eu acho que de ponta talvez a gente pudesse olhar outros nomes, mas vai saber como é que ele vai se encaixar no esquema do Bolívar. Mas de nome ele é um bom nome, né? Resta saber como vai estar o preparo físico dele e como ele vai se encaixar no time do Brasil. Gustavo, o que tu acha? Eu acho que hoje o Queiroz vem para ser a mesma perspectiva do Grampola. Bom jogador, tem qualidade técnica, vai depender do ritmo dele, que nem o Lucas falou, do ritmo da força física, mas não vem de forma alguma para ser titular absoluto. A não ser que venha e tenha uma fase gloriosa, não vem para ser titular absoluto. Acho que ele vai estar no mesmo bolo ali do Grampola, assim, ou do Pelezinho, se o Pelezinho continuar jogando o que jogou hoje. Então acho que é uma boa contratação. Eu hoje não faria essa. Eu acho que hoje o Brasil necessitaria de um atacante mais veloz para suprir Elias, Branquinhos e companhia, ou de um lateral esquerdo decente, mas isso não vai rolar. Acho que o Formiga foi bem hoje, mas não é solução para nossos problemas. Então hoje eu iria mais um atacante de lado, ainda mais porque não vai ser barato o Queiroz. Então daria para pensar no atacante de lado. Mas não vem para acrescentar. Não, acho que não é um dinheiro muito mal gasto. Para mim é interessante. Vale a aposta. Eu lembro do Queiroz jogando muito bem pela Portuguesa, fez gol na gente, inclusive. Acho que foi o melhor momento dele, mas ele não conseguiu repetir mais, né? Aquele nível que ele teve jogando pela Portuguesa. Quando ele jogou no Juventude, eu lembro que o gauchão dele foi um gauchão interessante. Ele terminou com 8 gols na vice-artilharia. Desses 8, 6 foram de pênalti contra a gente. Mas eu lembro que ele teve boas atuações pelo Juventude no gauchão. Depois na Série B, aí desandou como todo o time do Juventude, graças a Deus. E na minha opinião é um reforço interessante para o Brasil. O Brasil precisa de alguém para fazer a função que o Grampola faz, que não é a função que o Rodrigo Alves fez hoje, né? O Rodrigo Alves hoje, inclusive até acho que ele foi muito bem na função de fazer o pivô, mas por exemplo a bola aérea, né, ofensiva do Brasil não passa pelo Rodrigo Alves e eu acho que o Guilherme Queiroz tem mais qualidade e mais presença para isso. Eu acho que é uma boa contratação, dependendo aí do quanto ele está ganhando também, né? Tem esse detalhe. Mas, pessoal, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa assim que vocês acham que seria interessante de ser abordada no episódio de hoje. Eu acho que vocês poderiam, já que vocês estavam no estádio, falar da presença da torcida, né? Pô, Claro, acho que muito importante sim, a gente falar da presença da torcida. Tivemos oficialmente 4.600 pessoas no estádio Bento Freitas hoje, mas 4.600 pessoas, né, oficialmente, muito empolgadas e dispostas a apoiar o Brasil. Eu queria que vocês, então, né, pudessem comentar um pouquinho aí sobre como é que vocês viram a torcida hoje. O Gustavo estava comentando já. Gustavo, o que tu acha aí? Cara, hoje foi muito legal ver a torcida do Brasil, como há algum tempo a gente vinha numa fase
não muito boa, dentro de campo e fora de campo acompanha muito. Hoje a torcida do Brasil compareceu em peso, nesse horário ridículo que é o horário das 7h15. Era 7h30, tinha fila ainda para entrar. O Brasil teve uma boa presença de público. É aquele negócio, a gente diria nosso querido amigo Pedro, que não está hoje com a gente, se tinha quase só 4 mil, não cabe nem 6 no estádio. Porque tinha muita gente hoje. E teve um clima ali, quem estava ali na bancada da Neto ali hoje, viu que a torcida incendiou num chute a gol ali, saiu à esquerda do goleiro raspando o gol ali, a torcida incendiou e logo em seguida já teve o gol no escanteio ali. Eu acredito muito em uma coisa ser consequência da outra, né? E é fazer o apelo à direção, cara, que mantenha esses ingressos baratos. Porque não adianta fazer ingresso barato quando a fase tá ruim. O ingresso barato tem que ser mantido para te manter essa torcida. Se tu colocar caro de novo, daqui a pouco a torcida já para de ir. O ingresso tem que ser mantido barato. Não vou dizer que tem que ser R$10, embora eu gostaria muito que fosse. Acho que, infelizmente, isso realmente não é viável, manter a longo prazo isso. Mas que o ingresso não passe de R$20 e que tenha minha entrada, porque a torcida corresponde. A torcida do Brasil, de novo, eu lembro daqueles 3 jogos ali em 2017 que a gente estava para cair. Aí teve aqueles 3 jogos, o Paraná, o ABC, e não me lembro qual foi o outro ali, na colada em casa, assim, que a torcida foi ingresso muito barato e a torcida incendiou aquele estádio também, a gente ganhou aqueles jogos. Então, a torcida dá resultado pro time. E o resultado traz dinheiro depois, então bota barato agora, pensa no futuro, pensa na longevidade da torcida, ter ela sempre perto e manter ela dentro do estádio, que é o lugar dela. Lucas, o que tu acha aí? Como é que tu enxergou hoje a presença da torcida do Brasil? Não, eu vi pela TV, né, por causa da distância, essa triste distância, mas já dá outro clima, com certeza. Vai saber se não é por isso que o Brasil jogou com a intensidade que jogou, né? Ninguém garante que não seja. Mas eu acho que é isso aí, a torcida do Brasil, apesar de sempre maltratada pela diretoria, né? Sempre reclamando da torcida, que tem pouco sócio, que é pouco ingresso vendido, que não sei o que é. Mas ela tá sempre aí. O problema é que fazer isso só de vez em quando, só quando precisa, vai fazendo com que poucos daqueles que sempre vão sigam indo, né? Ainda mais com a facilidade de ver um jogo que é hoje pela TV. Então, tomara que esses sustos seguidos de abandono da torcida, digamos assim, digamos assim, porque não é isso, né? Tenha dado um alerta na diretoria do Brasil e ela se toque que não possa trabalhar dessa forma, obrigando todo mundo a ser sócio, botando ingresso caro, só chamando quando convém. Tomara que sigam assim. Hoje foi muito bem. Bom, eu não esperava que fossem colocar essa promoção de ingressos, mas já dá outro clima no estádio, com certeza. Não, e tem uma questão dessa promoção que para mim, finalmente, eu acho, espero que não tenha sido algo passageiro, que tenha se tocado, é que, se for para pensar, o ingresso já estava R$10 antes, que é barbada para o Brasil, tu arrumar um sócio que vai ali, barbada, entre aspas, né, pegar o ingresso 10 pila para ti, mas finalmente tiraram essa marra de ter que o sócio ir lá comprar e deu resultado, cara. O Brasil vendeu mais de 1.000 ingressos e não vinha vendendo 100. Então, essas amarras, assim, que não é nem pelo caso do valor do ingresso, às vezes a facilidade que tu coloca pro público dá resultado. E deu, né? O Brasil botou muito mais gente sem ter essa amarra de precisar o sócio comprar. Bota barato e deixa a torcida ir comprar, que ela vai comprar. Eu tava no estádio hoje e claramente o gol do Brasil saiu na pressão da torcida. Como a gente falou, né, anteriormente, o Brasil fez tecnicamente uma boa partida, os jogadores se entregaram, mas acho que tudo isso, como os guris já mencionaram, tudo isso passou pela energia que a torcida passou para os jogadores pedindo a todo momento para a torcida participar, porque sentiram, né, o momento que a torcida estava de apoiar, e a torcida apoiou a todo momento no jogo de hoje. Foi imprescindível para a vitória do Brasil, foi imprescindível para esses imprescindíveis 3 pontos que o Brasil conseguiu hoje na sua luta na Série B para se manter na competição tão importante para o clube. Quero aqui agradecer, obrigado Lucas e obrigado Gustavo pela participação, obrigado ouvintes por nos ouvirem, né, e quem quiser, né, dar opinião aí da dupla de volantes preferida, se
se o Brasil tem que olhar para frente ou seguir olhando para trás na competição, como é que viu a atuação no jogo de hoje, o que acha da política de ingresso do Brasil, qualquer coisa que vocês quiserem participar aqui no nosso podcast, estamos totalmente abertos à participação do público. Tomara que os próximos episódios também sejam a partir de vitórias do Brasil. Nos encontramos no próximo e até lá, então. Valeu. O Pedro que se cuide, hein? Pedro que se cuide, ficar essa historinha de ficar trabalhando aí, né? E aí, eu pago minha mensalidade no ChavaCast pra quê? Não, e lembrar para quem quiser agora que tem o grupo do WhatsApp do ChavaCast, quem quiser participar aí, é um grupo aberto para torcida aí. Vai ter o link no nosso. Vai ter mais. Vamos postar de novo o link no nosso Twitter aí, no Instagram. O pessoal que quiser participar com a gente aí, interagir com a galera do ChavaCast, está mais do que convidado. Mas não pode falar bobagem. Né? Leon para presidente. Então tá, pessoal, não sei, tem algo. O Pedro costuma pedir dicas de música, né, pra gente terminar. Eu acho que tem um áudio que o Lucas mandou hoje no grupo que é muito bom pra gente terminar o episódio de hoje. Não sei se ele libera pra gente terminar com o áudio dele. Eu não sei, é que da última vez que eu falei bobagem. Vocês têm alguma dica de música aí pra gente? A última vez que eu falei bobagem, eu fui xingado ou reclamado. Eu tava falando mal dos funcionários públicos. Eu queria pedir perdão, eu não falei mal dos funcionários públicos, né? Foi uma piadinha, sim, uma piadinha. Vamos levar a vida legal, né? E é que esse áudio tem piadinhas também, assim, que talvez alguém não goste. Então vai saber. Então vamos com música, né? Vamos no seguro, vamos no jogo tranquilo. Under the Bridge, do Red Hot. Tem que ter alguma música que fale sobre o Pelé, não é possível. Tem a música do Pelé. ABC, ABC. Vamos com essa então? ABC que caiu se não tiver direito autoral do Campeonato Brasileiro em um tópico totalmente não relacionado. E é isso então, muito obrigado a todo mundo pela participação. Vamos terminar aí com esse clássico do rei do futebol, ABC. Até mais. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança na escola. O Brasil merece.